Fábio, na tua visão, nos anos 90, nos anos 2000, não tinha muito isso, né? Depois de uns anos para cá, recente, que começou essa febre toda, talvez pelo nosso primeiro assunto lá atrás, na decadência do futebol brasileiro e de suas organizações. O que é a tua opinião a respeito do treinador estrangeiro no Brasil? Né? Tem a discussão, é bom, é ruim, o Abel Ferreira, Jorge Jesus, Ricardo Sapinto, vários outros que por aqui passaram. Boas lembranças, né? Ou não. O que é a tua opinião sobre isso? Por que você acha? Não precisa citar o nome dele. Por que você acha que o Brasil está desse jeito agora assim? Da onde que vem isso? Por que essa febre pegou tanto aqui, que você acha? Então, eu fiz a cara assim em relação ao Sapinto, porque o culpado não foi ele. O culpado foi quem contratou, que não sabe absolutamente nada de futebol. Pode ser até que seja bom médico, não tem como avaliar. Mas de futebol ele não sabe realmente nada, e foi o ex-presidente do Vasco, que trouxe o Ricardo Sapinto na vibe do Jorge Jesus. Sim. Português, deu certo no Flamengo, o Vasco tem total ligação com Portugal, as raízes são portuguesas, vamos trazer o Ricardo Sapinto, opa. E ele veio no meio de um campeonato... O Vasco tentou o Jesus primeiro, não teve essa história também? Na verdade... O Jesus... Então, não é o Vasco que tenta. O Jesus, antes de acertar com o Flamengo, ele vem ao Brasil e o empresário dele oferece ele ao Vasco e ao Atlético Mineiro. Tanto que ele vai ao Horto, à Independência, assistir Atlético Mineiro e Flamengo para acertar com o Galo. Não acerta. Não era a primeira opção do Flamengo. É que, assim, o futebol ele é feito de histórias que você conta. A diretoria do Flamengo que acertou ao trazer o Jorge Jesus era a nossa mentira. Não era, não. Virou opção depois. Porque ele primeiro bateu a porta do Vasco, não tinha como trazer financeiramente, o Galo não se interessou, não sei por que a época, talvez pode ter sido até dinheiro, porque a gente está falando de um Galo de 2019, não de 2021, e ele não foi para lá. Então, assim, é muito diferente. Eu não sou contra treinador estrangeiro, não. Acho que competência não tem nacionalidade. Primeiro ponto que eu vejo. O trabalho do Jorge Jesus eu vi muito de perto, inclusive nós transmitimos lá na Fox o primeiro jogo amistoso, Flamengo e Madureira e tal, e eu tinha ótimas informações a respeito dele, e vi que ele é um cara muito trabalhador, como todos que vieram aqui são trabalhadores, ninguém veio aqui roubar o futebol brasileiro, veio morcegar e tal. Só que tem coisas, são elementos que são diferentes. Olha como é que a gente pode pontuar os trabalhos para a gente poder entender. O Jorge Jesus chega no Flamengo num período em que está parado o Campeonato Brasileiro, e ele teve 20 dias de pré-temporada para conhecer os jogadores. Amistosos, treinos e tal. E aí ele começa um campeonato, ele recomeça o Campeonato Brasileiro, o campeonato está parado por conta da Copa América, ele começa bem, mas ele vai para uma Libertadores onde ele não conhecia muito bem os adversários e ele faz uma cagada no jogo com o Emelec, que ele foi muito... Acho que o sobrenome dele ajudou na volta, porque ele leva 2-0 lá, porque ele inventou de botar Rodinei e Rafinha pelo lado direito, fazendo uma dobra pelo lado direito. O Rodinei fez uma cagalhopança no jogo, fez pênalti, Rafinha, deu tudo errado. Foi só 2-0. Aí ele vem para o Maracanã, lotado, pressão, o Flamengo sabe jogar muito bem dentro do Maracanã com a sua torcida, mas o árbitro dá um pênalti que, para mim, até hoje, não foi pênalti, e ele avisou que não ia consultar o VAR, e ele não foi consultar o VAR, um pênalti em cima do Rafinha, foi para 2-0, foi para pênalti, o Flamengo passou, e a história a gente já sabe o que aconteceu. Mas eu pergunto, se o árbitro vai ao VAR e olha, e não dá o pênalti, acaba 1-0, ele é eliminado da Libertadores, será que ele teria longevidade no Flamengo? Não sei. Porque a conquista do Campeonato Brasileiro, eu também acho, ela caminha muito junto com o sucesso da Libertadores. Então, assim, eu sempre defendo essa tese. Futebol tem duas verdades. A bola entrar e o pagamento pingar. Todo o resto, ele vira adereço. O técnico fez isso, fez aquilo. Deixa a bola não entrar. Você citou ainda há pouco aqui, acho que foi o Murilo, do melhor ataque do mundo, sabe, Romário e Edmundo. Alguém ia dizer que esse ataque não ia dar certo? Claro que não. Alguém vai dizer hoje que Mbappé, Neymar e Messi não vão dar certo? Ninguém. Pode até torcer para não dar certo, se você for um adversário. Mas dizer que não vai dar certo,
Vamos pegar um exemplo agora do Flamengo. O Flamengo trouxe o Gustavo Henrique, que era destaque do Santos, e o Léo Pereira, destaque do Atlético Paranaense, para suprir a ausência de um zagueiro que ninguém conhecia no Brasil, a não ser o departamento de scouts do Flamengo, que foi olhar um espanhol que estava na segunda divisão do campeonato local, estava no La Coruña, e trouxe, e deu certo. Poderia não dar certo. Poderia não dar certo. Então, assim, efetivamente, quando a bola entra, tudo fica uma maravilha. Todo mundo se dá bem, está tudo certo. Mas não é assim. Em alguns casos, a bola não entra. Porque o time é limitado, tem vários motivos. Mas só avisar aqui que o outro vídeo está no ar. Então, assim, tem vários casos. O que acontece? Efetivamente, alguns treinadores inventam. No caso do Sapinto, ele tinha pouco tempo para trabalhar, era jogo em cima de jogo. Ele não conhecia o elenco. Ao invés de fazer o simples, ele quis começar a mudar muita coisa. E aí o jogador, tá fazendo... Aí começa a fazer o quê? Abrir com o cara, não joga junto com ele. E os caras com o Jorge Jesus jogaram junto. Então foi uma grande diferença. Então, assim, nacionalidade, para mim, não traz certeza de título. Mas, assim, competente, para mim, não tem idade, não tem nacionalidade, não tem cor. Eu penso assim. Então, eu não sou contra, eu sou a favor. Mas não é porque o Jorge Jesus veio ao Brasil que os técnicos brasileiros agora não prestam. E aí a gente abre até uma outra discussão. Quando o Flamengo foi campeão, no ano anterior o Palmeiras foi campeão brasileiro, com o Felipão. O Felipão jogava um time no Campeonato Brasileiro e poupava meio time para jogar a Copa do Brasil. Ele foi campeão da Copa do Brasil, não, agora já não lembro. Copa do Brasil, acho. É tanto campeonato, já não lembro. Foi campeão de uma das duas competições. Brasileiro. 18 foi brasileiro. 18, né? Isso, então foi isso. Chegou nas duas semifinais. Isso. Libertadores, Copa do Brasil e campeão brasileiro. Então foi isso. Obrigado, Murilo. Aí, o que defendiam os comentaristas e que adoram uma ocasião para sentar nela? Felipão deu um exemplo. Você tem que montar um elenco para jogar um campeonato e uma Copa. É isso que você vai mesclando. Esse é o exemplo. Aí vem o Flamengo no ano seguinte com o Jorge Jesus. Campeão da Libertadores e do Brasileiro, jogando todos os jogos praticamente com o mesmo time. E o Jesus falava, não, eu não mexo no meu time porque o jogador tem que jogar. Descanso é durante a semana, tem que jogar. Aí, os mesmos comentaristas, o Jorge Jesus dando um exemplo para os treinadores. Mas ano passado o correto era poupar, e foi campeão. Não tem fórmula mágica. Eu só acho que o Jorge Jesus não poupou porque ele olhava para o banco e não via a qualidade que ele viria hoje. Porque se ele soubesse que tinha o Pedro no banco, ele poupava o Gabigol. Se o Kennedy, que está vindo para o Flamengo, tivesse hoje, com o Jorge Jesus, ele descansaria o Bruno Henrique de vez em quando. Então, assim, é questão de observação. Mas, assim, não tem, de novo, nacionalidade. Para mim, tem qualidade.